Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Adriana e nós vamos falar mais uma vez sobre matemática. Vamos trabalhar hoje razão e proporção. Bom, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre a regra de 3 simples direta, regra de 3 simples inversa, regra de 3 composta e porcentagem. Bom, então o que é a razão? A palavra razão significa quociente, né? É como se fosse a divisão entre dois números. Então, a razão ela vai estar entre dois números quaisquer, A e B, desde que B seja diferente de zero, porque eu não posso nunca fazer uma razão entre um número dividido por zero, tá ok, pessoal? Bom, então vamos lá. Então, quando eu tenho uma fração, eu vou ler isso como uma razão, tá bom? Então, eu tenho 1 sobre 2, que seria 1 meio. Então, mas na razão eu diria que seria 1 para 2, ou 1 está para 2. Tá? Então, seguindo. 3 está para 4, 5 está para 3, 7 está para 10. Razões equivalentes. Bom, quando eu tenho, então eu tenho uma razão, eu tenho uma fração. Quando eu tenho duas frações que são equivalentes, ou duas razões que são equivalentes, conforme a gente estudou na aula de frações, vamos ver o que acontece aqui agora. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui 3 quartos, e eu leria como? Que 3 quartos, 3 está para 4, assim como 6 está para 8. Por que eu diria isso? Ó? Porque se eu fizer 3 vezes 8, é 24. E se eu fizer 6 vezes 4 na multiplicação cruzada, eu tenho o mesmo resultado. Na verdade, elas são proporcionais, a fração 3 quartos com a fração 6 oitavos. Porque é como se eu tivesse multiplicado por 2 em cima e embaixo, no numerador e no denominador. Então, eu tenho 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Então, eu alcanço uma outra razão que é equivalente. Aqui, da mesma forma, ó, eu vou ter o 3 quartos. Se eu multiplicar por 3 em cima e embaixo, eu vou ter 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12. Então, todas essas frações aqui, ó, elas são equivalentes entre si. Então, eu posso dizer que essas razões, elas são proporcionais. Bom, quando eu tenho uma fração, uma razão, eu posso ir simplificando ela. O que é simplificar? Como vocês já viram lá no ensino fundamental. É dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Então, aqui eu tinha 48 sobre 60. Eu dividi por 2, então ficou 24 sobre 30. Dividi por 2 ainda, então eu fiquei com 12 sobre 15. Dividi por 3, então eu fiquei com 4 sobre 5. Então, 4 sobre 5 é a forma irredutível, ou seja, já foi reduzida ao máximo, não tem mais como reduzir. Mas como que eu sei que está na forma irredutível? Quando eu alcanço um número primo, porque o número primo é um número que não pode mais ser dividido, ele só é dividido por 1 e por ele mesmo. Bom, lá na apostila a gente está falando também sobre as razões inversas, tá? Então, o que é uma razão inversa? É quando eu tenho, por exemplo, 3 está para 4 e 4 está para 3. Então, é quando eu tenho uma fração, uma razão e tenho a razão inversa dela, tá? O denominador passa a ser numerador e o numerador denominador. Por que elas são inversas? Porque quando eu multiplico uma pela outra, eu tenho como resultado 1. Tá ok? Então, 3 quartos e 4 terços são razões inversas. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a proporção. Então, a proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, quando eu tenho uma razão proporcional à outra, tá? Eu vou ter a gente vai estar falando sobre proporção. Então, qual que é a propriedade fundamental da proporção? Ela diz que o produto dos extremos tem que ser igual ao dos meios. Então, é o seguinte, se eu fizer A vezes D, aquela multiplicação cruzada, A vezes D, tem que ser igual a C vezes B. Quando isso acontece, eu tenho duas razões que são proporcionais. Bom, então aqui eu tenho um exemplo, ó. 5 sobre 12, então se eu multiplicar 5 vezes 24 e 12 vezes 10, eu vou ter como resultado 120. Se eu fizer aqui, ó, 2 vezes 21 dá 42, 6 vezes 7, 42. Então, nesse caso, essas duas razões são proporcionais. E eu posso dizer que 2 está para 7, assim como 6 está para
21. Aí tem até um exemplo aqui, ó, determine o valor, é desconhecido na proporção. Então, ó, 5 vezes x, então eu vou fazer 5x é igual a 8 vezes 15. Então, nesse caso, eu vou fazer essa multiplicação, eu vou colocar igual, então 5x vai ser igual. Então, vamos pensar aqui, 8 vezes 15, 8 vezes 10, 80, vai dar 110. Então, vai ficar 110 dividido por 5, tá ok? Que vai dar 22. Então, eu encontro o valor do x. Bom, então agora a gente vai falar sobre a regra de 3. Então, eu tenho a simples direta e a simples inversa. E eu também tenho a composta. Bom, então, quando eu sei que a regra de 3 é simples? Ela é simples quando eu tenho apenas duas grandezas. Quando eu tiver 3 grandezas ou mais, ela passa a ser composta. E como que eu sei que ela é direta e quando ela é inversa? Então, vamos pensar. Então, a regra de 3 simples, só podem ter 2 grandezas. E direta é quando o seguinte, se eu aumentar uma grandeza, a outra grandeza também aumenta. Se eu diminuir, ela também vai diminuir. Então, quando isso acontecer, ela é direta. Vamos ver um exemplo. Bom, exemplo 1. Com 600 gramas de farinha de trigo, eu e meu irmão fazemos 50 biscoitos. Quantos biscoitos poderemos fazer com 1,8 kg de trigo? 1.800 gramas. Então, vamos pensar aqui no raciocínio. Quem são as minhas grandezas? A minha primeira grandeza é o quilo de trigo, a quantidade de trigo, que é o que eu vou utilizar. E a minha segunda grandeza é a quantidade de biscoitos que eu vou produzir. Então, se eu olhar lá, ó, então gramas de trigo. Então, aqui de início eu tenho 600 gramas e com 600 eu produzo 50. Se eu aumentar para 1.800 gramas, que tanto de biscoito que eu vou produzir? Então, esse valor que eu não sei, eu vou chamar ele de x, que é o que vai ser a minha incógnita. Mas repara numa coisa, se eu tenho, nesse caso, se eu tenho 600 gramas e se eu aumentar para 1.800, se desse lado a grandeza do trigo aumentar, a quantidade de biscoitos também vai aumentar? Claro, se eu tenho uma quantidade de trigo, eu produzo um tanto. Se eu aumentar a quantidade de trigo, eu vou produzir muito mais. Então, se de um lado eu aumentei e de outro lado, da outra grandeza também vai aumentar, então eu tenho uma grandeza, uma regra de 3 simples direta. E como que eu vou fazer isso então? Bom, então é o seguinte, ó, daqui para cá, tá bom? Eu tenho o mesmo sentido, tá para baixo, e daqui para cá eu tenho o mesmo sentido. Significa que elas são proporcionais. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui uma regrinha de 3 bem fácil. Então, eu vou fazer 600 está para 1.800, assim como 50 está para x, que é quem eu quero encontrar. Então, tá lá, ó, 600 está para 1.800, assim como, o igual a gente lê assim como, 50 está para x. E aí, como eu tenho zero, esse primeiro zero eu cancelo com esse zero de baixo, esse segundo zero com o zero de baixo. Isso é uma técnica, né, de simplificação. Então, eu tenho 6 está para 18, assim como 50 está para x. Então, eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. E aí, eu vou ter 6x é igual a 18 vezes 50. Então, x é igual a 18 vezes 50 é 900. Esse 6 que estava multiplicando passa dividindo, então x é igual a 150. Ou seja, eu vou produzir 150 biscoitos. Agora, a regra de 3 inversa, a simples inversa. Simples porque eu só tenho 2 grandezas e inversa porque quando eu aumentar uma grandeza, a outra grandeza vai diminuir. Então, elas são inversas, tá? Então, por exemplo, ó, com uma velocidade de 80 km por hora, o carro vai gastar 50 minutos. Se eu aumentar a velocidade, o tempo vai diminuir, tá? Então, eu tenho grandezas inversas. Então, vamos só organizar essas informações. Então, eu tenho aqui, ó, que a velocidade é 80, gasta 50 minutos. Mas se eu aumentar de 80 para 100, o meu tempo vai diminuir. Então, eu tenho 2 grandezas, que é a velocidade e o tempo, só que elas são inversas, porque quando eu acelero mais, eu gasto menos tempo. Então, vamos só reparar, ó, quando aqui a minha velocidade aumentou, subiu, o tempo diminuiu.
Então, quando elas estão inversas, eu tenho uma técnica. Eu só posso começar a aplicar a regra quando todas elas estão no mesmo sentido. Então, eu vou inverter o 80 sobre 100, vai ficar 100 sobre 80. Então, agora que eu já inverti aqui os valores, ó, 100 sobre 80, agora sim eu aplico aquela regrinha, ó. Vou matar aqui um zero com um zero de cima com um zero de baixo, eu posso fazer isso. Então, eu fico com 10 sobre 8 é igual a 50 sobre x. Então, multiplicando cruzado aqui, ó, 10 vezes x é igual a 8 vezes 50. Então, 10x é igual a 50 vezes 8, x é igual a 400 sobre 10, x é igual a 40. Então, se eu aumentar a velocidade, eu vou gastar nesse mesmo percurso 40 minutos. A regra de 3 composta agora, ela vai acontecer quando eu tenho mais de duas grandezas. Então, vamos ver um exemplo. Esse exemplo aqui é da apostila. Então, em 8 horas, ó, então a grandeza tempo, em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Então, em 5 horas, ó, quantos caminhões, então eu vou chamar de X, serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos. Então, veja bem, ó, vamos fazer as comparações aqui. De 8, aqui, ó, de 5 para 8, ó, o meu tempo aumentou. Se o meu tempo aumentar, eu tenho mais tempo para trabalhar, a quantidade de caminhões precisa ser menor, tá? Porque se eu tenho mais horas, eu preciso de menos caminhões. Aqui, por outro lado, eu tenho 20 caminhões, eu vou descarregar 160. Então, se eu diminuir a quantidade de volume, eu preciso de menos caminhões. Então, o que acontece? Eu tenho sentido para baixo e para cima. Então, as setas não estão com o mesmo sentido. Então, eu tenho que inverter de forma que todas elas tenham o mesmo sentido. Então, o que eu vou fazer? Com 8 sobre 5, eu vou inverter e vai ficar 5 vezes 8. Então, sempre essa coluna que está com a incógnita, eu trago ela para frente. Então, 20 sobre x é igual a 160 sobre 125 vezes, aí eu vou fazer aqui, ó, 5, o 8 sobre 5 eu vou inverter, então vai ficar 5 sobre 8, certo? Faço aqui as devidas multiplicações e vou alcançar o valor de x, que é 25. Bom, pessoal, então eu agradeço mais uma vez a paciência de vocês. Nós vamos agora fazer uma nova introdução sobre porcentagens na próxima aula. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar pra gente lá no Fórum Tira Dúvidas, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.